porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Esse texto está em Romanos capítulo 8, versículo 27. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim mais pessoas estarão orando por você. E eu vou deixar também fixado nos comentários ou na descrição do vídeo o link do meu canal do WhatsApp. Se você me seguir pelo WhatsApp, você não vai perder os conteúdos que posto aqui no YouTube. E fique tranquilo, pois lá você tem privacidade. Não é um grupo, é um canal. Lá o seu número não aparece para os outros participantes e nem mesmo para mim mesmo. E também todos os dias eu coloco lá versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E sempre que tenho condições eu escrevo pequenos devocionais em texto para você meditar e refletir na palavra de Deus. Então vamos aqui para a nossa reflexão, que hoje está no livro de Romanos. Nós vamos falar sobre esperança e sobre salvação. Aqui no capítulo 8, nesse contexto no qual eu li esse versículo de número 24, o apóstolo Paulo está falando sobre os sofrimentos dos tempos presentes e sobre a glória que há de vir, a glória que vai se manifestar sobre os filhos de Deus, sobre todo aquele que herda a salvação. Vamos então para o versículo 24. Paulo começa dizendo o seguinte: porque na esperança fomos salvos. Em outras traduções bíblicas, nós vamos ver escrito o seguinte: em esperança somos salvos. Se você for olhar na língua portuguesa, escrever na esperança e também em esperança é a mesma coisa, não tem diferença. Então, se você tiver com uma tradução diferente, o significado é o mesmo. Aqui eu estou usando a tradução Almeida Revista Atualizada. Então aqui tem: porque na esperança, em esperança, nós fomos salvos, ou nós somos salvos. Vamos entender o seguinte: quando falamos de salvação, você precisa entender que a salvação, ela é um processo. Uma prova disso é o seguinte: você pode perguntar a uma pessoa se ela é salva. Ela, pela fé que tem em Jesus Cristo, pelo seu conhecimento da Bíblia, e por ela verdadeiramente ser uma pessoa salva, ela vai ter a certeza, o Espírito de Deus vai testificar dentro dela que ela é uma pessoa salva. Portanto, ela não terá dúvidas em responder: sim, eu sou uma pessoa salva. Então outra pessoa pode chegar e perguntar: mas se você é salvo, por que você está aqui na terra? Por que você não está no céu, na eternidade? Então você entendeu que a salvação, ela é um processo. Nós somos salvos. Nós somos salvos porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Mas a salvação, ela ainda não concluiu o seu processo. Isso não significa que esse processo não vai se concluir, porque quem opera a salvação no homem é o nosso Deus Todo-Poderoso, através do seu Espírito Santo, através do seu poder. Conforme o apóstolo Paulo fala, e está escrito em algum lugar, que nós somos salvos pela fé, e não por meio das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um dom, é um presente de Deus. Então, fique tranquilo sobre essa questão da salvação. Se você verdadeiramente teme ao Senhor, busca agradar ao Senhor, renuncia às suas vontades para agradar ao Senhor, crê na sua palavra e vive a sua palavra, a palavra do Senhor, não há motivos para você ter medo e nem ficar preocupado com essas questões.
Mas eu quero te dizer o seguinte, conforme eu já estava falando, a salvação é um processo. O apóstolo Paulo escreveu em uma de suas cartas que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E quando a pessoa escuta a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo. Ele lança luz no coração, na mente, na alma da pessoa, para que ela venha compreender a mensagem, a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Então essa pessoa que escuta a palavra de Deus, ela analisa o que está sendo falado, o que está sendo pregado, e ela entende. Após ela entender, ela crê. Umas pessoas creem, outras pessoas não creem. E as pessoas que creem, elas têm automaticamente os seus nomes escritos no livro da vida. E o apóstolo Paulo também escreveu em uma de suas cartas que nós somos selados com o Espírito de Deus como garantia no dia da redenção, no dia da nossa salvação. Então você viu aqui até agora o tanto de coisas que vão acontecendo na vida da pessoa que é salva, que é escolhida por Deus para a salvação. É um processo. Primeiro Deus concede a sua graça. Então ele envia os seus pregadores, os pregadores do Evangelho, aqueles que anunciam a sua palavra. Então quando a pessoa escuta a palavra, ela crê. Aí vem a fé. E quando a pessoa crê, ela é salva. Ela é salva, mas esse processo ainda não se concluiu porque ela ainda não está lá na eternidade. Ela ainda vive aqui na terra. Está passando por esse processo de preparo, de crescimento, de amadurecimento, de testes e de provações. E dentro disso tudo que nós passamos e vivemos nessa terra, nós enfrentamos diversos problemas, diversas dificuldades, momentos e situações de escassez, momentos e situações de provação, os quais Deus nos permite passar por esses momentos, para que a nossa fé seja provada. É necessário que nossa fé seja provada para testificar que verdadeiramente nós somos filhos de Deus, porque Jesus Cristo falou: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se nós também somos de Cristo, somos de Deus, nós também venceremos o mundo. E para vencermos, temos que ter lutas, temos que ter dificuldades, temos que ter guerras, temos que enfrentar batalhas. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Por isso passamos por sofrimentos e dificuldades. E para atravessarmos essa etapa, esse tempo de vida nessa terra, enfrentando essas dificuldades, esses sofrimentos, essas provações, nós precisamos ser sustentados por Deus. Na Bíblia está escrito que é Deus que opera tudo em todos. Jesus Cristo também falou, e está registrado lá no Evangelho de João: sem mim, vocês nada podem fazer. Eu acho que isso vai estar lá em João capítulo 15, versículo 5. Está escrito o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Então o segredo para você permanecer nessa terra com perseverança, com paciência, enfrentando as dificuldades, os sofrimentos, as humilhações, as enfermidades, as dores, os momentos de escassez, os momentos de espera. Em resumo, para enfrentarmos todo esse processo, essa dificuldade nessa vida terrena, nós precisamos estar em Cristo e Cristo estar em nós, conforme eu li aqui em João capítulo 15, versículo 5. Pois aquele que está em Cristo e Cristo nele, essa pessoa produz muitos e bons frutos que glorificam o nome de Deus. Isso aí também significa que aquele que está em Cristo
ele é sustentado por Cristo, assim como Jesus usa a analogia da videira, de uma planta. Ele diz o seguinte: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que está em mim produz bons frutos. E por que os ramos produzem bons frutos? Porque a videira, ela tem suas raízes na terra e dali ela suga água e minerais necessários para alimentar os ramos, os galhos e produzir frutos e sustentar as folhas com saúde. Então essa é a analogia para que nós também tenhamos nutrição, água, alimento. Nós precisamos estar em Cristo, assim como os ramos precisam estar na videira. É assim que conseguimos permanecer vivos nessa terra, cheios de vida, cheios de saúde, cheios de vigor, cheios de ânimo e disposição, mesmo em meio a tantas dificuldades, sofrimentos e surpresas desagradáveis que enfrentamos nessa terra. Então aqui em Romanos capítulo 8, versículo 24, nós lemos que na esperança fomos salvos. Em esperança nós estamos no processo de salvação. Estamos caminhando rumo à nossa redenção, conforme o apóstolo Paulo fala, a adoção dos filhos de Deus, a etapa final do processo de salvação, aonde nós não viveremos mais nesse corpo mortal. Um dia morreremos e após isso, após algum tempo, após um tempo de nossa morte, nós vamos ressuscitar e seremos transformados, um corpo glorificado, e teremos todo o nosso ser, nossa mente, nosso coração, nossas emoções, a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, do nosso ser. Tudo isso será transformado e purificado para que possamos estar na presença de Cristo e na presença do Pai Todo-Poderoso. Inclusive o apóstolo Paulo escreveu que assim como ele nos conhece, nós o conheceremos e o veremos face a face. Tudo isso que estou falando está dentro desse pacote da nossa esperança. Aqui, quando está escrito na esperança, nós fomos salvos, não está dizendo que nós somos salvos pela esperança, através da esperança. Até mesmo porque o apóstolo Paulo ensina, e eu já mencionei, que nós somos salvos por meio da graça de Deus, pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós somos salvos porque nós cremos em Deus. Nós cremos na palavra do Evangelho. Tem um lugar na Bíblia que está escrito que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não sei se eu vou conseguir lembrar agora esse versículo. Vamos lá. Romanos capítulo 1, verso 16. Por pouco eu achei que eu não ia lembrar. Romanos capítulo 1, verso 16. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então olha aí, se você conhece alguém que precisa de salvação, está aí o segredo. Pregue o Evangelho de Jesus Cristo. E o poder de Deus será com você. O Espírito de Deus será com você, para que essa pessoa seja alcançada e seja liberta do pecado, liberta do mundo, liberta das trevas, liberta das garras de Satanás e seja transportada do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, conforme está escrito lá em Colossenses, se não me engano, no capítulo 1. Eu gosto de ficar citando versículos assim de propósito, para eu mesmo ficar memorizando, para ajudar a manter na minha memória aonde estão as referências bíblicas. Então nós vimos aqui que a salvação é pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E não é isso aqui que está dizendo no versículo 24 do capítulo 8 de Romanos. Aqui está dizendo outra coisa. Aqui está dizendo que em esperança estamos no processo de salvação. Nós fomos salvos aqui na tradução, mas o sentido é esse.
nessa esperança que nós vivemos, estamos sendo salvos. Estamos no processo de salvação. E eu quero te mostrar aqui que fé e esperança são duas coisas diferentes. Primeiramente, eu vou abrir aqui em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, aonde o apóstolo Paulo fala sobre o amor, porém eu vou ler lá no finalzinho do capítulo 13. Olha só, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. O que nos interessa aqui, nesse momento, é apenas a primeira parte do versículo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. O apóstolo Paulo aqui mencionou três palavras diferentes. Uma é a fé, outra é a esperança e outra é o amor. Aqui nós temos a prova de que fé e esperança são duas coisas distintas, duas coisas diferentes. Eu já falei aqui um pouquinho sobre a fé. A fé é quando a pessoa escuta e acredita. Por exemplo, você pergunta para uma pessoa: você crê que existe Deus? A pessoa vai dizer: sim, eu acredito. Existem pessoas, ao contrário disso, que se você perguntar para elas: você crê que existe um Deus que criou todas as coisas? Um Deus criador? Algumas pessoas vão dizer: não, eu não acredito. Então, a fé é o seguinte: você acredita ou não acredita? É claro que nesse sentido aqui que estou falando. Eu já falei em outros vídeos, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando que existem tipos diferentes de fé. Eu estou falando dessa fé de acreditar em alguma coisa. Então vamos lá. Eu estou falando sobre diferença entre fé e esperança. Agora, a esperança, ela tem o sentido de esperar alguma coisa. E tem um detalhe: para existir esperança é necessário primeiro que haja fé. As pessoas que têm fé, as pessoas que acreditam, elas têm esperança naquilo que elas acreditam, naquilo que elas têm fé. Esperam que vai acontecer algo, esperam que vão adquirir algo, elas esperam algum tempo de algum acontecimento chegar. Isso porque elas têm fé. Enquanto aquilo que elas acreditam não acontece ou não chega até elas, ou elas não alcançam aquilo, elas vão perseverando com paciência, esperando que isso aconteça, que elas alcancem aquilo que elas esperam, ou que elas vejam aquilo que elas desejam ver. Isso aí é a esperança. Eu quero ler aqui para vocês um versículo que está em Hebreus. Acredito que você já conhece esse versículo, pois quando perguntamos o que é fé, a maioria das pessoas se utiliza desse versículo para responder biblicamente o que é fé, ou seja, a definição de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Vocês viram que eu já falei um pouco aqui sobre o que eu acabei de ler nesse versículo, tentando explicar a diferença entre fé e esperança. Veja bem, a fé é uma certeza que a pessoa tem dentro dela, conforme no exemplo que eu dei. No exemplo que eu dei, eu disse o seguinte: você pode perguntar para uma pessoa se ela crê que existe Deus, se ela crê que Jesus vai voltar. Ela pode perguntar, você pode perguntar, por exemplo, se a pessoa crê que existe um plano de existência fora desse plano físico, um plano espiritual, onde não existe sofrimento, onde nós estaremos presentes com Jesus Cristo, os anjos, as pessoas salvas, e veremos Deus face a face, assim como Ele é, conforme está escrito na Bíblia. Nós podemos perguntar isso, e a pessoa vai dizer que crê. Eu, por exemplo, eu creio nisso, eu acredito nisso. E como eu tenho certeza de que isso é verdade, de que isso é um fato? Algumas pessoas podem não explicar, mas eu diria o seguinte: podem não conseguir ou saber explicar,
mas existe uma explicação para isso. A explicação nós podemos tirar aqui nesse versículo 1 do capítulo 11, e também eu poderia te dizer o seguinte: o Espírito Santo de Deus, ele testifica dentro de mim, ele testifica, ele confirma, ele dá uma garantia dentro dos nossos corações, de tal forma que não existe dúvida, nós temos uma certeza, uma espontaneidade em garantir, sim, existe, vai acontecer, às vezes não conseguimos explicar, mas nós temos a certeza. E é isso que está falando aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E veja que nós estamos falando sobre esperança. Pela esperança nós fomos salvos. Nós ainda vamos falar mais nesse sentido aqui de continuar viver esperando. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Que coisas nós esperamos? Eu já falei aqui. Um lugar, por exemplo, espiritual, onde não existe sofrimento. E veremos Deus face a face. E ainda continua no versículo 1. A fé também, ela é a convicção. Convicção é a garantia. Estou convicto, estou garantido, estou certo. Não existe probabilidade, chance de estar errado. A fé é a convicção de fatos. Fato é uma verdade. É algo que não se pode contestar. Então a fé é a convicção de fatos que nós não vemos. Por exemplo, eu creio que existem anjos. A maioria das pessoas acreditam nisso, que existem anjos. São fatos. É um fato de algo que não podemos contestar. E nós também não podemos ver, conforme está aqui no final do versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. A convicção de fatos que não se veem. A existência de anjos é um fato. A existência de demônios é um fato. A existência do inferno é um fato. A existência do céu é um fato. A existência de Cristo eterno é um fato. A existência de Deus, o Todo-Poderoso, Criador, Pai do Senhor Jesus, nosso Salvador, é um fato. E nós temos convicção de que todas essas coisas existem, mas nós não vemos essas coisas. Isso é fé. Nós temos a certeza e a garantia de coisas que existem. De coisas que existem, são reais, incontestáveis, porém nós não podemos ver com os nossos olhos físicos tais coisas. Agora eu quero te mostrar aqui algo interessante sobre a fé no livro de Tiago. Vamos lá, depois de Hebreus. Tiago, o livro de Tiago está depois de Hebreus. Tiago, capítulo 2. Vamos ver o que está escrito no versículo 19. Vou ler aqui para complementar o que nós já estamos analisando, o que eu já estou falando. Você crê que Deus é um só? Você faz bem. Até os demônios creem e estremecem. Você se lembra do exemplo que eu dei? Nós perguntarmos para as pessoas se elas creem ou não? Pois bem, o apóstolo Tiago falou sobre isso. Ele estava falando no contexto ao qual esse versículo aqui que eu li está inserido, ele estava falando sobre a fé. A fé sem obras, ela é morta. Eu falo muito sobre isso aqui nos meus vídeos. Nós precisamos ter a fé. E para você saber que a sua fé é verdadeira, vem de Deus, é a fé que te salva. Você produz bons frutos. E para produzir bons frutos, eu já li, está lá em João capítulo 15, versículo 5. Você precisa estar em Cristo e Cristo precisa estar em você. Então Tiago também falou sobre fé. Você crê? Crês tu que Deus é um só? Ou seja, você crê que existe um único e verdadeiro Deus que criou todas as coisas? Faz bem. Todo mundo crê. Até os demônios creem. Por que eu li esse versículo aqui para você? Para mostrar a diferença entre fé e esperança. Na verdade, eu julgo eu que seria melhor eu ter lido ele anteriormente, quando eu estava explicando a diferença entre fé e esperança. Mas aqui eu vou ler e dar mais uma explicada para reforçar o seu entendimento. A fé, veja bem, eu já te provei lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13,
que ela é diferente da esperança, porque o apóstolo Paulo citou fé, esperança e amor. Agora, aqui no livro de Tiago, nós vamos ver que existem seres que creem em Deus e existem seres que não creem em Deus. Uma dessas, da maneira de vermos isso, ele está colocando os próprios seres espirituais. Tem pessoas que creem em Deus. Os próprios demônios, porém, que são anjos rebeldes, que se rebelaram e foram expulsos do céu, até eles creem em Deus. É claro que eles creem, eles já viram Deus com seus próprios olhos. Eles creem e eles tremem, conforme está dizendo aqui Tiago em sua carta. Então tem pessoas que creem e tem pessoas que não creem. Das pessoas que creem, é até bom eu estar falando sobre isso aqui, tem pessoas que creem com uma fé verdadeira e tem pessoas que creem com uma fé que não é verdadeira. E essas pessoas estão correndo um grande risco, estão em uma situação séria, elas estão numa situação alarmante de emergência, porque se elas morrerem agora ou se Jesus voltar agora para arrebatar a igreja, essas pessoas que estão vivendo uma falsa fé, que estão enganadas, elas vão ficar para trás. E o pior disso tudo que eu estou falando, o mais preocupante, o mais triste e lamentável, é que a maioria dessas pessoas estão dentro das igrejas, se dizem cristãs, pastores, líderes, pregadores da palavra, evangelistas, profetas, membros de ciclos de oração, dizimistas, ofertantes, pessoas que fazem obra social, pessoas que frequentam cultos todos os dias. E não são palavras minhas, isso está mais do que provado na Bíblia, e eu falo isso repetidamente nos meus vídeos. Jesus Cristo falou, e está registrado lá em Mateus, no capítulo, não sei se é 24, depois você confere aí na sua Bíblia. Jesus falou que no dia do juízo, muitos vão dizer para ele, Senhor, Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, nós operamos sinais, maravilhas, ressuscitamos os mortos, curamos os enfermos, pregamos a sua palavra. E ele vai falar o seguinte, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que praticam o mal, porque eu não conheço vocês. E quem é que prega a palavra, ressuscita o morto, cura enfermo, opera sinais e maravilhas? São os cristãos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Tem muita gente achando que está com a sua salvação garantida simplesmente porque está envolvida com as coisas de Deus, frequentando uma igreja, sendo um dizimista, porque tem um cargo na igreja, porque prega a palavra, porque lê Bíblia, porque tem teologia, porque é pastor, porque é profeta. Tem muitas pessoas assim que infelizmente serão rejeitadas por Deus no último dia. Aliás, elas já estão sendo rejeitadas porque não se arrependeram. E se permanecerem assim, quando chegar o último dia, o dia do juízo, essas pessoas serão definitivamente e eternamente rejeitadas. E não haverá mais volta. Eu gosto de falar isso para te alertar, para você estar vigilante, porque, conforme está escrito na Bíblia, nós devemos estar vigilantes porque Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Mas graças a Deus que temos Cristo Jesus que nos protege, temos o Espírito Santo de Deus que nos conduz, nos guia e a graça de Deus também que nos auxilia nesse processo de salvação, nessa esperança sobre a qual estamos falando. Então vamos ter cuidado, conforme eu já falei no meu último vídeo, cuide do seu coração, seus pensamentos, seus sentimentos e principalmente os desejos do seu coração, fugindo das coisas do mundo. E por falar das coisas do mundo, eu vou falar alguma coisa aqui sobre isso. Está em Tito, capítulo de número 2. Deixe-me achar aqui o livro de Tito. Está antes de Filemon. Achei. Tito, capítulo 2. Deixe-me ver se é essa referência mesmo que vai falar sobre um pouquinho sobre as coisas do mundo, mas não vai sair do contexto do assunto do vídeo, que é a nossa esperança. Nós estamos falando sobre esperança, pois aqui em Romanos 8:24 está dizendo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Então vamos lá, Tito capítulo 2, versículo 11. Está escrito o seguinte,
porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Que maravilha ler essas palavras. Se você verdadeiramente tem a esperança da salvação, com certeza você sente uma forte emoção dentro de si quando você lê essas palavras. Isso é porque o Espírito de Deus testifica no nosso espírito de que essas coisas são verdadeiras, elas estão nos aguardando e isso um dia vai acontecer. Esse dia vai chegar. Então, olha só, o apóstolo Paulo, quando enviou sua carta a Tito, ele escreveu, e nesse trecho está escrito o que falei. Olha só que maravilha. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, nos educando, ou seja, pela graça de Deus nós somos educados, instruídos, auxiliados por Deus para nós permanecermos no caminho de santidade, no caminho estreito. De que forma? Negando a impiedade, a maldade que existe nesse mundo e também a maldade dos nossos corações, as maldades que se manifestam, brotam de dentro dos nossos corações, se revelam em nossos corações e em nossas mentes, negando e rejeitando também as paixões mundanas, os desejos mundanos, as concupiscências também do nosso coração, os desejos da nossa carne. E também ele nos ajuda, Deus, a sua graça, através de sua graça, ele nos auxilia, ele nos conduz neste presente século, nesta presente era, para que nós venhamos viver de forma sensata, ou seja, que nós tenhamos juízo de forma sensata, moderada, prudente, de forma justa e de forma piedosa, ou seja, vivendo a palavra de Deus, tentando cumprir ao máximo, nos esforçando ao máximo para viver de maneira como a palavra nos ensina que devemos viver no nosso relacionamento com Deus e também com as pessoas, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui eu já estou lendo o versículo 13 do capítulo 2 de Tito. Aguardando é a maneira como nós devemos viver. Em esperança, nós estamos num processo de salvação, em um processo de esperança, aguardando, conforme diz o versículo que eu já li aqui de Romanos, que está no capítulo 8, versículo 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Nós ainda não vimos com nossos olhos físicos aquilo que nos aguarda, a herança eterna, a nossa morada celestial. Jesus Cristo falou, eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês e voltarei e vos buscarei. Tem algo nos aguardando. Eu espero por isso, eu creio que você espera por isso. Jesus Cristo falou, seus apóstolos também falaram, os profetas do Antigo Testamento também falaram, que um dia nós seremos julgados, nós vamos ressuscitar, um dia todos vão morrer, e um determinado dia todos os que morreram vão ressuscitar, e estaremos diante do Senhor para sermos julgados. Eu creio, eu espero esse dia chegar, e espero estar à direita de Cristo, pois ele disse que os que estarão à esquerda vão ser lançados para a condenação eterna, serão como os bodes vão ficar na esquerda e as ovelhas à direita. Os bodes vão para o sofrimento eterno e as ovelhas do nosso pastor e salvador Jesus Cristo vão para a vida eterna. Eu espero esse dia e a minha esperança também é de que o meu nome esteja inscrito no livro da vida, para que eu não seja lançado fora e nem mesmo rejeitado por Deus. Essa é a nossa esperança. Quem não tem essa esperança está vivendo de forma inútil. Conforme Jesus Cristo falou em um lugar, aquele que fizer algum mal a um desses meus pequeninos,
seria melhor amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançar no mar. Não faz sentido viver essa vida com esperança apenas nas coisas desse mundo, desse tempo presente, dessa terra. Inclusive o apóstolo Paulo escreveu sobre isso em alguma de suas cartas. Não faz sentido. Se você não tem esperança das coisas futuras, das coisas vindouras, das promessas que Deus tem para nós estão registradas na Bíblia, você precisa crer em Deus, pelo menos crer em Deus e pedir a Ele para colocar fé no seu coração, para restaurar a alegria do seu coração, ou melhor, a alegria da salvação no seu coração, se é que você já experimentou isso algum dia. Nós precisamos crer em Deus. O apóstolo Paulo escreveu em uma de suas cartas que, se não existe salvação, logo a nossa fé é em vão, ela é inútil. Se não existisse a ressurreição dos mortos, nós estaríamos vivendo de forma inútil esse cristianismo que nós aprendemos aqui conforme a Bíblia. Então nós precisamos crer. As coisas vão acontecer. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, no seu Evangelho, na sua palavra, cremos em Deus, nós vivemos essa esperança. Essa esperança que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. E ele diz no final do versículo 24 do capítulo 8 de Romanos: esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Ele fala muito sobre esperança. Para esperar é necessário paciência. É necessário ter ânimo, é necessário ter disposição, é necessário ter também vida, saúde, direção, entre várias outras coisas que eu poderia mencionar aqui. E tudo isso nós buscamos em Deus, através da sua palavra e também através da oração. Voltando aqui para Tito capítulo 2, no versículo 13, aqui está escrito: aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Isso aqui é a nossa esperança. Se alguém me perguntasse: Anderson, qual é a sua esperança? Em pregar essa mensagem, em pregar essas palavras que você prega, ensinar o que você ensina, de acordo com os textos bíblicos, eu diria de uma forma resumida o que está escrito aqui em Tito, capítulo 2, versículo 13. A minha esperança, o que eu aguardo, é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Pois a partir desse momento nós o veremos assim como Ele nos vê, assim como Ele é. O veremos face a face e viveremos toda a eternidade na presença de Deus, tendo prazeres puros, santos, maravilhosos, e não haverá qualquer tipo de sofrimento, e não haverá mais morte. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor. Deus, nós te agradecemos pela promessa, meu Deus, da salvação. Te agradecemos, meu Pai, pela esperança da salvação que há nos nossos corações. Nós te agradecemos, Pai, pelo amor do Senhor e pela graça do Senhor que se manifestou através de Jesus Cristo. E através dele, o Senhor nos perdoa, meu Pai, a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo. E te agradecemos porque nós cremos nele. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor venha colocar fé no coração de quem não tem fé. Coloca, meu Pai, esperança no coração de quem está sem esperança. Em nome de Jesus Cristo. Pai, aumenta nos nossos corações a fé no Senhor, a fé na palavra do Senhor. Aumenta em nós o temor pelo Senhor para que nós venhamos viver de acordo com a palavra do Senhor, rejeitando o pecado, rejeitando os prazeres do mundo, rejeitando os desejos pecaminosos do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai, por essa pessoa que nunca teve uma experiência com o Senhor, uma experiência espiritual, que o Senhor venha conceder, meu Pai, uma experiência, meu Pai, a essa pessoa que está me ouvindo, para que a fé dela seja fortalecida, seja renovada. Em nome de Jesus.
Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha renovar as nossas forças espirituais. Eu te peço também que o Senhor venha nos conceder crescimento espiritual, fortalecimento espiritual. E que o Senhor venha, meu Pai, nos revestir com a tua armadura espiritual. Nos fortaleça, meu Pai, na força e no poder do Senhor. Pai querido, eu te peço que os anjos do Senhor continuem nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal. Eu te peço, meu Pai, que nós venhamos receber da água viva que flui do trono do Senhor, conforme está registrado na Bíblia Sagrada. E Jesus Cristo falou para a mulher samaritana, está registrado ali em João capítulo 4. Jesus Cristo falou: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais sentirá sede, e dentro dele vai jorrar água, vai fluir, vai jorrar uma fonte de águas que vai fluir, brotar uma fonte de águas que vai jorrar para a vida eterna. Eu te peço, meu Pai, que todos nós que estamos aqui ouvindo essa oração, em concordância nessa oração, nós venhamos ter essa experiência em nome de Jesus Cristo. E nós te agradecemos, Pai, por essas promessas, e nós cremos que isso é verdadeiro, Pai. Deus, eu te peço que todos nós sejamos bênção nessa terra e não maldição. Que nós sejamos, meu Pai, luz nessa terra e não trevas. Que nós sejamos pedras de edificação e não pedras de tropeço na vida das pessoas. Que nós sejamos, meu Pai, árvores frutíferas de bons frutos e não árvores infrutíferas e nem mesmo árvores de maus frutos. Eu te peço, meu Pai, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida e que nada e nem ninguém, nem mesmo espíritos malignos, consigam nos tirar da tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha nos conceder paciência, esperança, fé, ânimo, disposição, temor, amor, e também nos conceda os frutos do teu Espírito Santo, que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo, cheios de Cristo, cheios do amor do Senhor, para que nós venhamos, meu Deus, permanecer firmes no caminho de santidade do Senhor, até o fim, sem parar, sem desanimar e sem nos desviar, Pai, da tua presença, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor por essa pessoa que está sentindo cansaço, desânimo, tristeza, que o Senhor venha mudar o cativeiro dela, que o Senhor venha, meu Deus, tocar na mente, tocar no coração, tocar no espírito, tocar na alma, e que essa pessoa venha ter as forças renovadas, restauradas, ter o ânimo restaurado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, opera, meu Pai, um milagre na vida dessa pessoa que está me ouvindo. E que o Senhor venha tirar de nossas vidas tudo aquilo que nos causa desânimo, tristeza, que venha nos parar. E também, meu Pai, que o Senhor venha nos fortalecer e nos capacitar para que nós venhamos vencer aquelas coisas que precisam estar nas nossas vidas. Porque talvez o Senhor esteja nos provando através dessas coisas. Então, meu Pai, que seja feita a tua vontade e não a nossa vontade. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor venha abençoar todas as áreas das nossas vidas. Deus querido, eu peço a Ti que o Senhor venha abençoar a nossa família, o nosso lar, abençoe os maridos, as esposas, o nosso relacionamento conjugal e sentimental, abençoe os nossos filhos, os irmãos, os pais, abençoe, meu Deus, toda a nossa casa, que o Senhor venha repreender todo e qualquer mal que foi feito para prejudicar o nosso relacionamento familiar, em nome de Jesus Cristo. Que venha prevalecer a paz do Senhor, o amor, a união, o respeito, a comunhão, em nome de Jesus Cristo, em nossas casas, em nosso lar, em nome de Jesus. Abençoe também, meu Pai, os nossos parentes, e eu peço ao Senhor que o Senhor venha trazer salvação e libertação de toda pessoa que está precisando. Se tem alguém aí, meu Pai, escravo dos vícios, das drogas, escravo, meu Pai, do vício de qualquer outro tipo de pecado, que o Senhor venha trazer libertação, operar a salvação, em nome de Jesus Cristo. Peço ao Senhor também, meu Pai, que o Senhor venha trazer restauração física, saúde, que o Senhor venha repreender toda enfermidade, que o Senhor venha nos conceder cura plena, completa e perfeita da parte do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas e através de nossas vidas, em nome de Jesus.
Deus querido, eu peço ao Senhor também que não nos falte dinheiro, que não nos falte roupa, que não nos falte alimentos e que não nos falte as coisas que nós precisamos para viver. E te agradecemos também, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Pai querido, se tem alguém desempregado, precisando de emprego, que o Senhor venha abençoar com emprego em nome de Jesus Cristo. Se tem alguém, meu Pai, precisando do alimento, que o Senhor venha prover o alimento. Se tem alguém precisando do vestuário ou de alguma outra provisão material, que o Senhor venha providenciar aquilo que a pessoa está precisando, prover aquilo que ela está precisando, em nome de Jesus. Pai querido, abençoa também a nossa vizinhança, a nossa parentela, abençoa também o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente ministerial, que o Senhor venha cessar todo o mal, toda contenda, que prevaleça a paz, a alegria do Senhor e que haja salvação, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a tua vontade. E eu me lembrei agora, meu Pai, que o Senhor venha também perdoar as nossas falhas e os nossos pecados. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo venha nos purificar de todo pecado. Nós te agradecemos pelo perdão do Senhor que há no nome de Jesus Cristo. Então, meu Pai, conforme eu já estava falando, nós te agradecemos e glorificamos ao Senhor por tudo. E acima de tudo e de todas as coisas, seja feita a vontade do Senhor em nome de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas, alcançadas e edificadas com a palavra de Deus. Se você não quer perder nada que posto aqui no meu canal, segue o meu canal do WhatsApp. O link vai estar fixado nos comentários ou então ali na descrição do vídeo. E se você é novo por aqui, gostou do canal, gostou dessa mensagem, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para também não perder novos conteúdos. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.